Boa noite. Vamos lá, eu vou começar aqui a live pelo Instagram. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui, ligar minha luzinha auxiliar. E vamos lá. Deixa eu arrumar aqui e dar um oi para a galera aqui do Instagram. Muito bem, estamos ao vivo. Quanto tempo, não é mesmo, minha gente? Muito tempo que a gente não se via, eu fiquei afastada aqui por motivos de saúde, mas graças a Deus já está tudo bem, tudo certo, e eu estou de volta. Então vamos chegando aí, porque hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre o professor nativo e o professor brasileiro. O que vocês acham que é melhor? Quem vocês acham que é melhor, o nativo ou o brasileiro? Me digam aí. Bom, bem-vindos, todo mundo que está chegando aí. Vamos dar um tempinho para o pessoal chegar. Oi, Thiago. Muito tempo, né? Bom, gente, vamos começar então, né? Porque a gente tem tempo aqui. Eu tive uma confusão na hora de começar o vídeo, mas enfim. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre o professor nativo e o professor brasileiro. Tem muita gente que acredita que só vai aprender um segundo idioma se tiver aula com um professor nativo. Um segundo ou terceiro, enfim, né? Um outro idioma. E, na verdade, isso é um mito. Isso é um mito que só existe, na verdade, entre os alunos, tá? Porque entre os professores, na classe, né? Entre os professores de IELT, principalmente, né? Eu vou falar do que eu vivo, ok, gente? Do que eu passo, da minha experiência com o IELT, que é o English Language Teaching, tá? Eu não posso falar sobre o espanhol, eu não posso falar sobre o italiano, eu só vou falar sobre o inglês, que é o que eu vivo no meu dia a dia, certo? Esse mito de ter que ter aula com um professor gringo, com um professor nativo, ele só existe na cabeça dos alunos. Essa é a realidade. Entre os professores, isso não faz muita diferença. A gente não vê dessa maneira, como, poxa, o professor nativo é mais qualificado do que eu. Porque, na verdade, o que acontece? Quando você procura um professor, você tem que procurar currículo, você tem que procurar experiência, qualificação, e não da onde o cara é, onde o cara nasceu, certo? Então, assim, eu vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem. Vocês estão assistindo essa live em português. Muito provavelmente você é um nativo da língua portuguesa, certo? Você é brasileiro, então você é nativo de português. Isso te qualifica para dar aula de português? Não, né? Na maioria das vezes, não. A menos que você seja uma pessoa que se qualificou para isso, que fez letras, que fez pedagogia. Se for o seu caso, ótimo, então você está qualificado na aula de português. Do contrário, não. Não é porque você é um nativo de português que você sabe ensinar o português. E a mesma coisa acontece com o inglês. Não é porque eu sei falar inglês, não é porque eu nasci num país em que a língua oficial, a língua materna, é o inglês, que eu estou qualificada a dar aulas de inglês. Porque para dar aulas de inglês, eu preciso me qualificar, eu preciso ir atrás de cursos, eu preciso ir atrás de certificações. Não basta eu saber falar inglês. Se fosse assim, você aí que está no avançado, que já sabe falar inglês, poderia ser professor. Mas você tem essa qualificação? Não tem? Uma vez fizeram uma pesquisa em 2009, se não me engano, o site do G1 fez uma entrevista com o David Gretel, que ele é um estudioso, ele é um linguista britânico e ele trabalha no British Council. Para quem não sabe, o British Council é o órgão responsável por difundir a língua inglesa dentro dos moldes britânicos aqui no Brasil e no mundo, né? E o David Gretel perguntaram para ele quem é o melhor professor? É o nativo ou é o brasileiro? E ele respondeu, o melhor professor, no caso, né, nesse caso eles estavam comparando o britânico, né, o professor britânico ou o professor brasileiro.
E ele respondeu: o melhor professor não é nem o britânico e nem o brasileiro. Então, quem é o melhor professor? É o professor que se qualifica. Ou seja, quando você for procurar o seu professor de inglês, o que você tem que perguntar para ele é sobre a qualificação dele. É sobre quais os cursos complementares ele fez, sobre quais as certificações ele tem. Porque para ser professor, você precisa primeiro aprender a ensinar. E isso você só consegue com cursos, tá? Uma boa dica é procurar membros do Bruce TESOL. O Bruce TESOL, para quem não sabe, é uma instituição aqui no Brasil de professores de inglês. E ela busca justamente o aprimoramento dos professores de inglês. Então, existem muitos cursos, muitas qualificações que quem é professor de inglês, seja de escola de idiomas ou professor particular, pode procurar o Bruce TESOL para fazer esses cursos e se qualificar. Então, para vocês terem uma noção, tem muitos professores em escolas de idiomas que não são formados necessariamente em letras ou em pedagogia. Eles não são letrados, eles são formados em outras áreas, como administração, moda, direito, enfim. Eu mesma já trabalhei com pessoas de todas as áreas quando eu dava aula em escola. Mas o que diferencia essas pessoas de um advogado, um médico, um estilista que sabe falar inglês? Os cursos que eles fizeram para serem professores, certo? Então, essa é a diferença. É isso que a gente tem que ter em mente quando a gente procura um professor particular. Eu espero que os meus alunos, meus futuros alunos, quando a pessoa vem falar comigo, eu não espero que ela pergunte do meu currículo, né? Eu espero que ela pergunte como eu me tornei professora, quais são as minhas certificações internacionais, quais são os cursos que eu fiz para me aprimorar. Porque isso é o que vai fazer um bom professor. Então, gente, hoje a live vai ser curta mesmo, porque não é basicamente a intenção aqui é acabar com esse mito, tá? Vamos ter em mente assim, ambos os tipos de professores, eles têm as vantagens e as desvantagens. Então, o professor nativo, ele provavelmente vai ter muito mais vocabulário do que um professor brasileiro. Mas isso não quer dizer que o professor brasileiro não possa ir atrás do vocabulário que ele não tem. Porque um professor sério, um professor comprometido, ele vai pesquisar. Se você perguntar para ele como se diz tal coisa e ele não souber, se ele for uma pessoa séria, ele vai pesquisar, ele vai atrás e ele vai querer saber. E ele vai te contar depois, certo? Em contrapartida, um professor nativo, ele tem lá as vantagens linguísticas, digamos assim, mas ele não tem a sua cultura. Ele não consegue fazer exemplos, dar exemplos para você que incorpore a sua cultura, que faça com que você entenda de maneira mais intuitiva. E isso um professor brasileiro vai conseguir te explicar. Vai conseguir fazer uma analogia para que ele não tenha que usar a tradução e que ele consiga te fazer entender o que ele está querendo dizer. Um professor de outro país não vai conseguir fazer isso, certo? Então, assim, vai muito do gosto de cada um. Você tem que decidir o que é melhor para você, mas essa decisão tem que ser baseada em especialização, em qualificação e não na origem, na nacionalidade do seu professor. Isso não é uma forma de definir qual vai ser o seu professor particular ou onde vai ser a sua escola de idiomas. Ah, eu vou estudar na escola X porque lá eles têm professores nativos. Não, isso não quer dizer nada. Eles têm que ter professores qualificados. Eu trabalhei em escolas que não tinham nenhum professor nativo e que eram escolas excelentes com professores mega qualificados. Então, gente, vamos acabar com esse mito, pelo amor de Deus. Professor nativo não necessariamente é uma pessoa qualificada para dar aula para você, tá? Então, tem muita gente que cai no conto do vigário por causa disso. Muita gente que paga um professor que, na verdade, não é um professor. É simplesmente um nativo que está tentando arrumar emprego, está tentando arrumar dinheiro, vamos dizer assim. Não estou querendo dizer, que fique bem claro, pelo amor de Deus, não estou querendo dizer que todo nativo que dá aula de inglês é uma pessoa que está agindo de má fé. Mas existem pessoas, sim, que se valem dessa vantagem, digamos assim,
ruim, que não é bem uma vantagem, mas se valem desse mito, né, de que as pessoas aproveitam dessa situação, de que as pessoas acreditam tanto assim que só um nativo vai me fazer entender o idioma e realmente internalizar o idioma. E eles não são pessoas qualificadas, eles acabam cobrando dos alunos, eles acabam ganhando dinheiro em cima de pessoas que simplesmente acreditam nesse mito. Então, não acredite nesse mito. Entenda que para você escolher o seu professor, você tem que escolher ele baseado no currículo dele, na experiência dele e na vontade dele em se aprimorar. Porque um professor sério, ele vai tentar se aprimorar pelo resto da vida dele. É uma coisa que a gente não para nunca de estudar. Assim como você, aluno de idiomas, qualquer que seja o seu idioma, você não vai parar de estudar. Eu sinto te informar. Porque se você parar de estudar, você vai perder o que você já tem. Você vai esquecer o idioma, você vai enferrujar. E aí você vai ter que começar tudo de novo. Então a mesma coisa acontece com o professor. Se o professor é sério, se o professor é comprometido, ele vai estudar pelo resto da vida dele. E não só estudar para ter o idioma, para ter o domínio do idioma. Ele vai estudar técnicas, metodologias e formas de ensinar. Isso é que é importante. Olha lá, a Lara está falando, a gente não para nunca, não para mesmo, gente. Isso é sério. Quem conhece o meu marido aqui, sabe, ele tá aqui de prova. Às vezes é fim de semana, eu tô lá vendo um seriado na minha casa, eu vejo uma expressão que eu não conhecia, eu paro tudo, pesquiso, e é assim que a vida segue. É assim a vida de um professor, essa é a realidade. Quer ele seja nativo, quer ele seja brasileiro. Então, gente, por favor, da próxima vez que vocês forem escolher um professor, não vão nessa coisa de, eu tenho que estudar como nativo, senão não vou aprender. Não, senhor. Eu já tive professores de outros idiomas que não eram nativos. A Lara, inclusive, é um exemplo. Ela não é nativa de língua espanhola e ela é uma excelente professora. Então, gente, vamos escolher a galera pelo currículo, certo? E não não vamos levar em consideração só de onde a pessoa vem. Certo? Você tem que ter identificação com o seu professor. O santo tem que bater, porque afinal vocês vão ficar juntos por muito tempo. Um curso de idiomas não é milagre, não é uma coisa que você faz em 1 mês, 2 meses. Inclusive, isso é assunto que a gente vai falar numa outra live. Esses cursos milagrosos aí de 18 meses, de 1 mês, enfim. Mas o professor vai ficar com você por um bom tempo. Então, ele tem que ter um bom currículo, você tem que ter confiança nele e vocês têm que se dar bem, certo? Então, da próxima vez que forem escolher seus professores, levem isso em consideração. Beijo, fui, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima live.